Fala pessoal, tá começando o Lado B, um programa que busca debater os principais temas da sociedade com a visão daqueles e daquelas que não costumam estar nos holofotes da mídia. Pelo menos, não para esse tipo de discussão que a gente propõe aqui. Nessa primeira temporada, nós vamos abordar os impactos da pandemia de Covid-19 em diversos setores da sociedade. Como alguém que esteve na linha de frente durante a pandemia, Eric Figueiredo é o convidado do Lado B de hoje. Bauruense, não de sangue, mas de coração, Eric atua desde 2017 em uma rede de supermercados que opera na cidade. Atualmente trabalha na parte administrativa do restaurante do mercado, mas devido ao isolamento social, viu seu setor fechar temporariamente e precisou fazer de tudo um pouco, ao mesmo tempo em que buscava se manter seguro quanto ao coronavírus. É sobre isso e muito mais que vamos conversar hoje. Eric, muito bem-vindo ao Lado B. Olá, tudo bom? Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. E para conversar com o Eric, estamos aqui eu, Guilherme Paladino, jornalista, e Alex Silva, que é jornalista, locutor, publicitário. Tudo bem, Alex? Tudo bem, Gui. Mais uma vez um prazer estar aqui no nosso Lado B e hoje a gente debatendo um assunto muito importante, né? A gente sempre falando da pandemia, falando da questão dos impactos da pandemia de Covid-19, mas principalmente conversando com alguém que estava ali na linha de frente, um dos considerados ali trabalhadores essenciais naquele momento, saber como que foi o impacto disso, como que isso reverbera até hoje. Vamos trazer um assunto bastante importante, trazer luz para uma galera também, que muitas vezes acaba sendo invisibilizada, mas que tem muito a contribuir nesse debate. Perfeito, Alex. E bom, Eric, acho que a primeira pergunta que a gente gosta de fazer é para tentar contextualizar o programa, enfim, trazer essa temática já de cara, com o pé na porta. Como que era a sua vida em março de 2020, antes da pandemia começar? Olha, eu procurava fazer bastante coisa fora do espectro profissional, né? Tipo assim, eu gostava muito de jogar bola, essas coisas. Então, são coisas simples, são coisas rotineiras, mas que, tipo, que foi cortado da gente, né? Então, abruptamente. Então, era um mundo novo. A pessoa que falar que estava preparada para isso, ninguém estava preparado para isso, né? Então, tipo, eu levava uma rotina. Eu não era muito de sair assim, tipo, do ponto de vista de balada, essas coisas. Nesse daí eu nunca fui, mas eu gostava bastante de viajar, eu gostava muito de ir pra capital, né? Acompanhar meu time do coração, entendeu? Eu gostava muito de jogar bola, fazer churrasco, essas coisas. Então, são coisas que foram afetadas, né, por causa da pandemia. Então, por mais que seja uma rotina do ponto de vista mais caseiro, acabou sendo afetado mesmo assim, né? E em relação ao seu trabalho, né? A gente tá conversando aqui com alguém que trabalha em supermercado, que foi considerado aí, como a Alex já disse, né, um serviço essencial, mas que, apesar disso, apesar de ter continuado funcionando, né, ainda assim deve ter alterado. A sua vida antes de março de 2020, provavelmente no trabalho, era diferente do que foi depois. Não até hoje, mas do que pelo menos foi naquele período do isolamento social. Ah, foi. Tem muitas coisas que acabaram ficando para sempre, sabe? Por exemplo, a área de higienização, essas coisas, criou um costume, pelo menos nas pessoas que eu conheço, nas pessoas que estão mais próximas de mim, essa parte aí não mudou, continua até hoje, entendeu? Mas mais por costume das pessoas, elas passaram a ter esse costume realmente, que é algo que a gente não tinha antes, a gente era mais, digamos assim, no desleixado, né? E agora a gente passou a ser mais cuidadoso. Mas isso daí eu não falo nem do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista das pessoas mesmo, mudou. Então, tipo, claro, o isolamento social ele caiu 100%, né? Mas por um tempo ficou bastante afetado. As pessoas não gostavam de ficar muito próximas uma das outras, entendeu? Então, tipo, psicologicamente falando, teve o seu efeito, né? E você trabalhava no restaurante. Isso. O restaurante fechou. Fechou. E aí, como que foi essa mudança na sua rotina? Por exemplo, você viu trabalhadores do seu setor serem demitidos ou vocês foram remanejados? Você continuou trabalhando? Não, sim. Bom, felizmente não houve nenhum desligamento, né? Nesse sentido não houve, só que a gente teve que ser remanejado, porque algumas pessoas continuaram ali na área onde eu trabalho, porque tem algumas coisas mais processadas que dava para continuar fazendo, sabe? Agora a parte do atendimento ao cliente, essas coisas, isso daí infelizmente cessou de vez, então aí a gente teve que ser remanejado.
E ao mesmo tempo que foi uma experiência nova, deu medo, assim, digamos assim, porque a gente foi para uma área que a gente não sabia nada, mas foi um aprendizado também, porque era literalmente cada dia num lugar novo. Então, do ponto de vista do aprendizado, foi importante. E o que era esse lugar novo que você fala? Em que setor que você trabalhou? Então, porque o supermercado, ele é completo. Ele tem várias vertentes, assim. Então, tipo, tem a área de hortifruti, frios, açougue, peixaria, a própria frente de caixa, entendeu? Mercearia. Então, eu tenho quase certeza que eu passei por todos. Então, foram 2 anos, assim, de galho em galho. Ah, sem sombra de dúvidas, né? Imagino mesmo. E, assim, uma outra questão legal da gente abordar quando estava começando a pandemia, lá, final de 2019, janeiro de 2020, muito se falava lá fora, né? As coisas acontecendo lá fora, não era uma realidade aqui nossa no país ainda. Mas quando foi a hora que, tipo assim, bateu, você falou, pô, chegou aqui. Quando que você sentiu? Isso, talvez, não só no seu aspecto pessoal, mas no aspecto profissional também. Olha, eu sempre dependi muito de transporte público, né? Então, acho que a partir do momento que afetou o horário das linhas de ônibus da cidade, a ficha meio que começou a cair, que a gente tava numa realidade alternativa. E acho que não foi só lá onde eu trabalho, mas em vários outros lugares começou a tomar algumas medidas, né? Isolamento, não podia ter fila, não podia ter aglomeração, entendeu? Isso influencia até no seu horário de descanso. Por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui agora, nesse momento, vamos supor que se a gente estivesse num refeitório, você está comendo, eu estou comendo, teoricamente isso não podia. Então, a partir do momento que entrou essa influência aí, começou a cair a ficha. Mas eu acho que o impacto mesmo foi quando a gente viu o comércio fechado. Aquela hora que realmente, tipo assim, foi definido ali, os serviços essenciais continuam, os outros param. Foi ali que você sentiu realmente o impacto. Foi ali e eu não respondo só por mim, sabe? Ali caiu a ficha de muita gente, porque era uma realidade distópica. Por exemplo, se eu quisesse ir da minha casa pro serviço andando, eu não ia encontrar ninguém na rua. E isso em horário comercial. Então, foi ali que caiu a ficha de todo mundo mesmo. E você falou que você passou por todos os setores, né? Sim. Provavelmente, né, muito provavelmente você passou por todos os setores. Pra quem não trabalha num supermercado, às vezes as pessoas pensam assim, supermercado é trabalho essencial. A pessoa tem uma ideia de que é só a pessoa que tá no caixa, ou enfim, a pessoa que tá lá organizando as prateleiras. Mas como que era essa visão de dentro? Por exemplo, você sente que teve um impacto maior em diferentes setores? Pessoas que foram mais infectadas, pessoas que se sentiam mais desprotegidas? Existia uma diferença dentro do mercado? O mercado não é uma coisa só. Ele tem suas diferentes áreas e seus diferentes trabalhadores, Sim, né? sim. Você que passou pela maioria deles, como que era isso? Tinha ali algum que era mais... Nossa, sentia mais medo? Enfim... Eu acho que o temor maior era na parte do caixa mesmo, porque era onde todo mundo desembocava. Graças a políticas internas ou a nossa própria forma de organização, dependendo do setor, você não tinha muito contato, né, com o cliente. Você ia lá, abastecia, você, né, fazia o que tinha que fazer, a produção que você tinha que fazer. Agora, na parte do caixa, você não tem como fugir. Tipo, as pessoas elas vão ter que passar por você, entendeu? Então, acho que o temor maior era nessa parte mesmo. E, cara, como que foi pra você, porque agora indo até um pouco mais profundo, né? Não só profissionalmente, mas pessoalmente, assim, o mundo inteiro entrou num pânico. Sim. Muita gente ficou, cara, eu posso morrer amanhã. Sim. Um familiar meu pode morrer amanhã. Foi um período em que as pessoas ficaram isoladas, então teve ali um impacto na saúde mental. Como que foi pra vocês? Você sentia, por exemplo, medo de ser contaminado? Algum medo real ou você não sentia esse medo? Medo sim, porque é como eu falei, é uma realidade distópica. Tipo, a gente não parou, entendeu? Então, medo a gente sentia porque suponhamos que a área digamos assim, de contaminação seja a parte externa da sua casa, a rua. A gente tava lá todo dia. Mesmo que seja para se transportar, então a gente continua trabalhando. Então,
Eu não diria que a gente se sentia desprotegido, mas de certa forma a gente sentia que a gente estava mais próximo de como posso dizer? É que, tipo, a gente tinha uma probabilidade maior de... O risco era maior. O risco era maior. Então, tipo, a gente tinha um pouco essa noção. Então, por mais que a gente seguisse todos os procedimentos que tinha que seguir, e as pessoas do meu círculo sempre seguiram tudo certinho, esse pensamento ele nunca saiu da nossa mente, entendeu? Porque a gente, por exemplo, acompanhava pela televisão, pela rádio, pelo jornal. A maioria esmagadora das pessoas estavam em casa. Então, tipo, essa realidade... a gente não estava inserido nessa realidade. Então é como se a gente estivesse numa realidade diferente. Entendi. Então era difícil de raciocinar às vezes, porque alguma realidade que estava comum para todo mundo não estava para a gente. Então, teoricamente, a nossa vida não parou, né? Não mudou nada. Aspecto financeiro, né? Não mudou nada. Então, tipo, é como... Era um pensamento de como se a gente não estivesse participando disso. A pandemia era só lá fora, não com a gente, Era sabe? como se fosse uma sociedade à parte, você vê assim? Isolada, assim, literalmente, sabe? Isolado. Porque o impacto a gente não sentiu, em tese. A gente só teve que mudar alguns costumes. Mas o impacto mesmo, a gente não sentiu. Teve uma pesquisa que foi divulgada pelo El País, essa pesquisa foi divulgada, até confirmando aqui, foi em abril de 2021, que foi feita pelo Lagon Data, né, que é um estúdio de inteligência de dados, e mostrou que 67% dos operadores de mercado, operadores de caixa, no caso, perderam ali seus companheiros, né? Conheciam pessoas que acabaram ali perdendo por conta da pandemia. E também essa pesquisa mostra que houve, fazendo um comparativo entre janeiro e fevereiro de 2020 e janeiro e fevereiro de 2021, que foi um dos picos da pandemia aqui no país, um número de mortes maior entre essas pessoas que são operadores de caixa, que trabalham no comércio varejista. Não necessariamente pela Covid, porque a causa da morte não é identificada, mas eles, com base nos números do CAGED, conseguiam ter esse acesso que o vínculo de contrato, o contrato, foi encerrado por conta de uma morte. Você teve alguém no seu convívio ali do seu trabalho que você perdeu, ou pessoas que foram contaminadas pela Covid nesse meio tempo que a gente teve da pandemia? Bom, felizmente perder, eu não perdi ninguém. Isso daí, felizmente, mas contaminar, sim. Não tinha como escapar, né? Então, E você? eu não. Você não foi? Felizmente, não. Alguma dessas pessoas assim passou por algum momento mais complicado no sentido de internação, de ficar um tempo afastado do serviço? Eu sei de histórias. Não era do meu vínculo próximo, Eu me considero sortudo nesse sentido, sabe? Mas teve história sim. Eu fiquei sabendo de gente que passou por uns perrengues mais difíceis. De ficar internado? Tem gente de mais idade que foi afastado à força, né? Entendeu? Então, tipo, alguém grávida, mulher grávida, pessoas com condições especiais, né? Que é o grupo de risco, né? Então, tipo, nesse sentido, teve gente que foi afastada, teve gente que teve que ficar em casa obrigatoriamente, entendeu? Então, Familiares de pessoas também que trabalhavam com você? Sim. Aconteceu, tipo, às vezes alguma morte, alguma coisa nesse sentido, ou casos mais graves mesmo? eu sei de casos. Não era do meu vínculo, mas eu sei de casos. Isso daí não teve como escapar mesmo, né? Tá certo. A gente vai colocar aqui na TV agora o nosso quadro, que é o Lado B da Rua, em que a gente saiu perguntando para pessoas questões aí, relacionadas ao trabalho na pandemia, para elas compartilharem a experiência dela, e aí a gente vai trazer aí um debate a partir disso. Fechou. Como que a pandemia afetou aí a sua vida profissional? Fui prejudicado, tive que parar de trabalhar. Eu trabalho na praia como professor de futevôlei e a praia foi interditada na época da pandemia. Durante esse período eu consegui arranjar um estágio de home office, mas um tanto turbulento. Eu estava trabalhando há 8 anos e já estava queria sair de férias, então peguei esse tempo de 6 meses e fui para a Bahia, ficar um tempo com meus pais. Aí a gente conseguiu voltar a trabalhar na praia depois de alguns 5, 6 meses. As políticas que eles implementaram ali com o modelo de trabalho
foram bem confusas nesse período, assim, de volta, não volta. Lá eu fiquei sem trabalhar. Entendi. Fiquei de boa lá na casa dos meus pais. Pensando nisso que eles falaram, né? A gente vê que, por exemplo, tiveram pessoas que tiveram uma condição de ficar em casa, Sim. não precisaram ir trabalhar, não precisaram se expor. Teve pessoas que tiveram condição de trabalhar de casa, né? Então tem quem ficou em casa sem trabalhar e tem quem trabalhou de casa e aquelas que foram impedidas de trabalhar. E aí, pensando nisso, assim, eu tava refletindo sobre essas pessoas que eu fui conversando na rua e eu lembrei muito do discurso que foi muito vigente, né? Que era o do fica em casa. Sim. De não saia pra rua, não evite, né, se contaminar. E eu penso, hoje, né, com certo distanciamento, de que, poxa, muitas vezes isso de ficar em casa era muito mais pra quem tinha condição Condições. de ficar em casa do que uma escolha, né? E eu queria saber como que essa questão dessa discussão, por exemplo, do fica em casa, toda essa discussão sobre a saúde, como isso ressoou no seu ambiente profissional. As pessoas discutiam isso? As pessoas comentavam esse tipo de coisa ou não passavam por isso? Olha, eu acredito que pelo fato da gente não ter sofrido uma influência tão grande, então eu acho que o debate foi reduzido, né? Porque é como eu falei, o nosso dia a dia ele não teve tanta influência assim, né? Então, tipo, não existia um debate mais acalorado sobre isso. Claro, é porque muito dessa questão, o debate sobre isso passou aí mais pro lado ideológico, né? Um ponto de vista de um lado, outro ponto de vista do outro. Então, mas acho que isso foi em qualquer lugar, sabe? As pessoas acho que elas não estavam muito interessadas em concordar uma com a outra. Então, Então, tipo, eu tinha a minha visão, entendeu? Eu conhecia pessoas que tinham visões diferentes, mas eu acho que o debate aí não foi tão acalorado nesse sentido por causa da influência que a gente teve mesmo, né? E ao mesmo tempo, né, teve toda essa questão do debate do fica em casa, mas, por exemplo, as pessoas que elas tinham a condição de ficar em casa, por exemplo, não trabalhar de maneira presencial, elas devem ter sofrido os impactos do distanciamento de outra forma. Sim. É uma faca de dois gumes, porque, por exemplo, elas ficaram confinadas dentro de casa, não podiam sair, não podiam ver ali a rua, o ambiente. Então isso deve ter tido um impacto diferente do que teve pra vocês que continuaram ali saindo, socializando, não no sentido de sair, né, Sim, pra balada, mas sair de casa. Mas ao mesmo tempo, como essas pessoas que ficaram em casa justificam às vezes furar a quarentena, Aham. porque nossa, tô confinado aqui em casa. Como que você via isso nos seus colegas ou em você? Você continuou saindo normalmente? Você via seus colegas saindo normalmente? Ou eles, por estarem se expondo, eles ficavam mais resguardados? Olha, eu acho que é de tudo um pouco. É de tudo um pouco. Não dá pra definir um padrão certo, sabe? Eu conheço gente que saía e saía mesmo, saía bastante. Mas também não tinha muita coisa aberta, então a pessoa saía só para espairar a cabeça, digamos assim. Ou fazia reunião, né? A aglomeração em casa, entendeu? Então a própria rotina de rolê, digamos assim, mudou, se você for ver, né? Entendeu? Porque a maioria das pessoas elas estavam se aglomerando em casa, então, porque não tinha estabelecimento aberto. A minha rotina é como eu falei no começo, pela a forma de vida que eu levava, então eu não tinha muito para onde correr. Eu não tinha mais esses itens disponíveis para mim, né? Então eu ficava em casa mesmo. Eu acabei seguindo a minha mãe também, ela botou na cabeça que ela não tinha que sair de casa, então... Legal. Então, as minhas irmãs também, então nesse ponto de vista... O ponto de vista pessoal, a gente seguiu o confinamento bem a sério. Bem a sério. Mas, claro, eu conheço bastante gente que foi bem mais frouxo nesse sentido, né? Se você pudesse, na época, você ficaria na sua casa? De novo? Por exemplo, você se afastaria do seu trabalho se você tivesse essa condição? Essa é uma boa pergunta, porque a gente, querendo ou não, a gente sempre pesa pro lado financeiro, né? Se a gente conseguisse sobreviver nesse sentido, eu acredito... Se pudesse ser uma escolha sua, você ficaria na sua casa.
Eu Mas acho que sim. Sem, digamos assim, sem perder o seu lado financeiro. Se você pudesse, você ficaria justamente por uma questão Sim. de segurança. Se a gente pudesse, se eu, né, no caso, pudesse me garantir, eu ficaria. Mas por uma questão de segurança mesmo. Com certeza. Tem um artigo que foi escrito e publicado pela Patrícia Lemos Rocha e também pela Bianca Biruglio, que ela faz uma pergunta no título do artigo e eu vou repassar essa pergunta para você. Essencial ou descartável? Como que você vê o trabalho do trabalhador de supermercado nessa época? E eu vou explicar o porquê do essencial ou descartável. Essencial por conta de ser um serviço que precisa, mas descartável porque, querendo ou não, você estava ali na ponta do serviço. Você corria o risco dessa forma. Então, como que você vê? Você vê como essencial ou como descartável? Eu vejo pior que eu vejo como essencial mesmo. Porque tá certo, a gente seguiu por um ponto isolamento social. Mas era uma realidade completamente distópica a gente se desligar completamente um dos outros. Então, algumas coisas não tinha como escapar mesmo. Então, a rede de supermercados, partindo do princípio básico que, por exemplo, a gente tem que comer, então é essencial mesmo. É essencial. Como que você enxerga, como que você enxergou dentro do seu círculo de trabalho o discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro, em que, por exemplo, ele tinha uma dualidade. Era um discurso que, ao mesmo tempo, era visto como insensível, por ter ali realmente uma questão insensível de, olha, é só uma gripezinha, isso aqui não é sério. Mas ele encontrava também muito apoio em determinados setores da sociedade, porque ele apoiava, entre aspas, né, a economia. Ele dizia que a economia tinha que continuar funcionando. Para muitas pessoas, a escolha era óbvia de não, temos que priorizar vidas. Mas você que viu pessoas ali trabalhando todos os dias, como você acha que esse discurso dele era visto, recebido por essas pessoas? Eu acho que a palavra certa é insegurança. É insegurança, porque é igual eu falei. Como se você tem um discurso de um lado e um discurso do outro, basicamente o debate passou a ser nesse sentido. Claro, eu tenho o meu. E eu acho que ninguém estava querendo, digamos assim, uma solução de fato. Era mais ou menos discursos vazios, sabe? Então, insegurança justamente por isso, porque ele dava essas declarações, você tinha essa realidade acontecendo e você não tinha uma certeza de quando ia acabar essa situação. Você não conseguia ver um futuro onde isso ia se encerrar. Então, acho que a palavra certa era insegurança. O que caía mesmo, independente da opinião que você tem, acho que o que caía de fato mesmo era a insegurança. Porque nessas horas a gente espera atitude, sabe? Ou pelo menos um norte pra gente se basear. E não existia isso, entendeu? Então, tipo, a palavra certa era insegurança. Parecia que a gente tava num barco à deriva, sabe? E eu acredito que isso refletia mais ou menos em quase todo mundo. As pessoas não... Pode falar. Não, e até seguindo nesse ponto da insegurança, a gente já está caminhando para os nossos finalmente, mas nesse artigo que eu tinha citado, foi entrevistado um dos dirigentes de sindicatos relacionados a essa área do comércio varejista do estado de São Paulo. E ele falou que uma das questões que mais pesou para esse pessoal, principalmente dessa área de serviço, era a insegurança e o medo e também muitas vezes a questão psicológica, mental. Porque havia, em muitos casos, por exemplo, dentro do supermercado, pessoas que não usavam a máscara, que não se protegiam com o álcool gel. E havia um transtorno ali de poder, de cobrar essas pessoas mesmo. Olha, eu também estou em risco pela sua atitude. Sim. Você via isso? Você sentiu essa questão também, esse psicológico pesando muitas vezes nesse lado? Ah, não, com certeza. Isso daí com certeza. Porque... Por mais que lá a gente tivesse regras, entendeu? Tipo, você não poderia entrar sem máscara. Você não poderia usar qualquer coisa lá sem usar o álcool em gel. Mas a partir do momento que foi afrouxando as coisas, as próprias pessoas cobravam umas outras. E eu não falo nem de funcionário para cliente, digamos assim. Eu já cheguei a presenciar cliente cobrando cliente. Então, nesse sentido psicológico, pesou bastante mesmo. Pesou muito.
Legal. E agora que a gente tá encaminhando pro nosso final, a gente vai fazer aí uma pequena dinâmica, que é um ping-pong, um bate-bola, jogo rápido. Sim. Eu falo uma pergunta e você responde ali rapidinho. E a primeira pergunta é: saúde ou dinheiro? Saúde. Saúde. Perfeito. E se hoje acontecesse tudo de novo? No meu ponto de vista, eu faria a mesma coisa. Porque eu não me arrependo das minhas atitudes, entendeu? Então, eu faria a mesma coisa. E a pandemia pra você em uma palavra? Despreparo. É isso. Então, esse foi o Lado B de hoje. Eu gostaria de agradecer muito ao Eric pela participação aqui com a gente. É um prazer estar aqui com vocês, poder ajudar no que foi preciso e é bom a gente debater sobre isso, né? Porque a vida voltou à normalidade e a gente parou de falar sobre isso, né? E como que tá a cabeça das pessoas, né? Entendeu? É bom conversar sobre isso às vezes. Com certeza. Esse é o intuito do programa. E esse programa é uma parceria do nosso trabalho de conclusão de curso, no curso de jornalismo da Unesp Bauru, com a TV Unesp. Então a gente agradece muito aí a TV Unesp por nos apoiar. E nós somos do grupo do Alex Silva, João Pedro da Silva e Guilherme Paladino. A gente agradece muito a audiência de todos vocês e também esperamos vocês aí nos próximos episódios do Lado B com mais discussões sobre a pandemia e como ela impactou a vida de diferentes trabalhadores e diferentes pessoas aí nos últimos anos. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.